Ô Pipo, quem é Jonathan Cafu que o Corinthians contratou? Que para falar um negócio pra você, juro que na hora eu falei pra você, eu vi Cafu, eu achei que o Corinthians tinha trazido o Cafu com um cargo diretivo. Eu não lembro de Jonathan Cafu, não lembro. Ele veio da Ponte, jogou no São Paulo, depois foi pro Ludogorets da Bulgária, foi comprado pelo Bordeaux, pouco atuou por lá, foi emprestado ao Estrela Vermelha e foi parar no Al-Hazm da Arábia Saudita, que joga na segunda divisão da Arábia Saudita. Ele é tricampeão búlgaro. O Flavinho, Jonathan Cafu, é uma boa contratação pro Corinthians? Benja, não sei. O cara tá muito tempo fora do Brasil. O futebol da Bulgária não é exatamente o futebol mais visto do mundo. O Corinthians deve ter tido alguma informação sobre esse jogador, deve ter levantado algum dado para poder contratá-lo, mas o passado dele no Brasil é muito curto e distante já. Eu não tenho lembrança de Jonathan Cafu na Ponte Preta, você falou, né, Facicani? Jogando pela Ponte. Sinceramente, isso. Não. Oi? Isso, era da Ponte Preta. Ele fez um Campeonato Paulista honesto na época e depois o São Paulo já o contratou. Então, e depois o São Paulo nem o segurou, né? Quando apareceu a proposta lá do Ludogorets, já vendeu rapidinho. Foi pro Bordeaux. Foi da Bulgária pro Bordeaux. Veja, não dá pra saber. Sinceramente, não dá pra saber. O Corinthians já contratou alguns jogadores assim. Você lembra quando veio o Felipe? Felipe não. Felipe estava aqui no Brasil. Mas enfim, o Corinthians já trouxe alguns jogadores de times menores da Europa e que deram muito certo. Especialmente zagueiros, né? Especialmente zagueiros. A gente falava muito, elogiava muito o departamento de observação, sei lá do que, do Corinthians. O Gil, Flavinho. Não sei qual... Oi? Desempenho? O Gil. O Gil. O Pablo, eu queria lembrar do Pablo, exatamente. Mas então, o Gil alguns também vieram e se firmaram, entendeu? E outros que estavam sendo muito observados aqui no dia a dia, como aquela tropa que veio do Fluminense, chegou e não deu certo. Então, é um ponto de interrogação do tamanho de Itaquera, da Neoquímica Arena. Não dá para saber. Ô, Cassinão, vou dizer um negócio pra você. Vai ser mais um que chega pra não jogar. Ione Gonzalez chegou, não jogou. Mosquito chegou, joga um jogo ou outro, entra ali, não entra. Everaldo não jogava. Aí entra aí um jogo ou outro. Matheus Davó tava lá, esquecido no Corinthians, aí foram lembrar dele agora. É mais um que chega para não agregar. É impressionante. O Corinthians, esse ano de 2020, eu vou dizer um negócio para você, como estão contratando mal. Pois é, Benja, mas o futebol tá tão maluco, né? A gente vai dar o prognóstico de um jogo como Flamengo e São Paulo, que o Flamengo era franco favorito e o São Paulo arrebenta com o Flamengo, né? Você mesmo citou o Davó, que a gente nem lembrava. Achei que o Davó estava emprestado para algum time, né? E aí o Davó, pelo menos, em uma partida, conseguiu resolver e dar 3 pontos pro time do Corinthians. Eu não vou cravar que não vai dar certo, né? É um jogador que, sinceramente, como disse o Flávio, não lembro dele. Pesquisei, vi aqui alguns lances. Na edição, todo mundo é craque. Eu lembro quando o Flamengo contratou o Peralta, o meio uruguaio. O Peralta, no DVD dele, tinha 8, 10 gols, igual gols do Messi. Mas também era só aquilo, que não jogou nada e depois também não conseguiu resolver nada. A questão é torcer para que ele tenha algum talento adormecido, que o São Paulo não tenha conseguido observar, que o time lá da Sérvia não tenha conseguido observar, e que no Corinthians, o da Bulgária também, obviamente, o que o Corinthians conseguir extrair dele. É uma aposta. Agora para apostar num jogador como esse, eu prefiro olhar com mais carinho para a base. O Corinthians tem olhado, né? Tem tirado alguns garotos do time sub-20, subir desses garotos, porque principalmente a ponta esquerda do Corinthians é uma posição muito carente. Eu cansei de elogiar. Quando o Corinthians contratou o Matheus Vital, eu falei, acertou na mosca, baita meia, jogou em seleção de base, chegou a ser convocado para a seleção sub-23, né?
Era um belo de um jogador na base do Vasco e também no profissional do Vasco. No Corinthians não consegue desenvolver o trabalho dele corretamente. Quem sabe, repito, mas que ele tem um talento aí escondido e que possa dar alegrias à torcida do Corinthians. Assim, não só o torcedor corintiano, o torcedor da maioria dos times do Brasil está tão carente de grandes jogadores, porque o jogador aqui com 18, 20 anos faz 10, 12, 20 jogos e já vai embora. De repente, repatriar um cara desse desconhecido, pode ser que dê certo. Eu estou torcendo muito, realmente, para que dê certo. Pô, você falou de DVD, eu vou falar. O Spielberg deve estar fazendo alguns DVDs para jogador, para vir para o Corinthians. É o Steven Spielberg, é o Coppola, é esses caras, porque são contratações que não... O Johnny Gonzalez, gente. Johnny Gonzalez jogou 3 jogos no Corinthians. Esse Jonathan Cafu jogou em que ano? Não. Johnny Gonzalez, ele entrou em campo. Jogar é outra coisa. Johnny Gonzalez entrou em campo. Esse jogador que o Corinthians está contratando agora, o Jonathan Cafu, ele jogou em 2015. É 2015, Facicani, que ele jogou no São Paulo? Se eu tenho na memória, que é 2015 que ele jogou no São Paulo. Fez Campeonato Paulista e depois ele foi para o São Paulo em 2015, é isso? Fez a Série B pela Ponte e depois foi para o São Paulo. Tem 2 falando ao mesmo tempo, calma. Fala, Pipo. Ele fez o Paulista pelo 15, a Série B pela Ponte e foi para o São Paulo. Fala, Pascoal. Agora fala, Pascoal. Eu vou dizer um negócio para você. Eu lembro dele na Ponte Preta mais do que no São Paulo. No São Paulo, acho que ele não fez 15 jogos. Eu vou dar um número básico. Não fez 15 jogos no time do São Paulo. Ele corre, Benja. Correr, ele corre. Agora, se vai jogar, eu não sei. Contrato bom. Eu peço para você que eu não... Correr, ele corre. Você botar para correr... se é para correr, ele vai correr. Agora, jogar bola é outra coisa. Para mim, ele é modelo Léo Natel, modelo Everaldo. Ele tá nesse mesmo nível aí. Não vai mudar muita coisa no patamar do Corinthians, não. Aliás, eu acho que ele não muda nada no patamar do Corinthians. Agora, o treinador do Corinthians está com uma ideia de um centroavante rápido. De um centroavante que tenha mobilidade. E ele pode jogar de centroavante, pode jogar aberto pelo lado do campo. Eu vou dizer um negócio para você. Os caras estão caprichando no Corinthians em contratações nessa temporada. Mas estão caprichando legal. Essa é uma contratação daquele modelo capricho. Eu já estou imaginando o ataque aí com Jonathan Cafu, Everaldo, Gustavo Mosquito e Davó.